The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all. Se o titio Buffett falou, tá falado. Muito bem, seja muito bem-vindo ao evento Regra 1, onde a gente vai trilhar uma verdadeira jornada sobre vários aspectos dentro do mercado. A gente vai entender psicológico, a gente vai entender como grandes traders fizeram dinheiro com a filosofia perder de colherinha e ganhar de balde. Vou te mostrar algumas técnicas aqui que englobam todos esses pontos. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fabrício Lorenz, trabalho no mercado financeiro desde 2016 e venho aprimorando as minhas técnicas, estudando vários traders, entendendo quais são as filosofias que esses caras usam para que eles consigam fazer dinheiro dentro do mercado. Por que poucas pessoas conseguem fazer dinheiro e muitas pessoas entregam? Esse é o grande ponto aqui que a gente vai desvendar nessa jornada de 3 aulas em que eu dividi da seguinte maneira. A primeira aula eu vou abordar aspectos psicológicos, porque eu sei que esses são os principais pontos de dor de um trader. Operar um sistema é fácil, cara. É muito fácil. A gente tem um indicador, a gente tem um candle, é super simples. Com 5, 10 minutos a gente consegue entender uma estratégia. Eu sei que o ponto difícil é muitas vezes seguir essa estratégia. Nós temos ansiedades atrás dessa estratégia, nós temos dores, é difícil deixar o ponto de entrada no lugar certo, é difícil deixar o stop no lugar certo, é difícil conduzir uma operação quando ela está dando certo. Então a gente precisa tratar desses aspectos psicológicos porque eles são os grandes entraves muitas vezes dos traders, principalmente dos pequenos, aqueles que entregam dinheiro para os grandes. Então a primeira aula eu reservei só para falar sobre isso, a mente, que é a nossa melhor amiga e às vezes nossa pior inimiga também. A segunda aula eu vou falar sobre a filosofia perder de colherinha e ganhar de balde. Por que essa filosofia é tão importante? O que faz ela ser tão lucrativa? E por que os grandes traders que tu conhece, cara, inclusive o Warren Buffett, mas outros, Peter Lynch, Nassim Taleb, Michael Cohen, por que esses caras optaram por utilizar essa filosofia? E o que ela tem de tão especial que fizeram eles fazerem tanto dinheiro dentro do mercado, ter sucesso dentro do mercado financeiro e pessoal? E a terceira aula, depois de a gente já subir esses 2 degraus, eu vou te mostrar como eu fiz para englobar esses 2 pontos principais dentro de método. Porque a gente está falando aqui de 3 pilares, que é o psicológico, o segundo pilar que é o controle de risco e o terceiro pilar que vai ser então a estratégia, o setup. Com esses 3 pilares a gente consegue ter o que é necessário para conseguir avançar dentro do mercado. Nós precisamos ter uma mente firme, a gente precisa ter um controle de risco e, portanto, depois uma estratégia. Vou te mostrar como eu coloquei esses 2 assuntos num método simples e replicável. Esse é o ponto. Muitas vezes tu olha um método lá, cara, difícil pra caramba, né? Não dá pra replicar, tem um monte de pontos que a gente vê que só aquele trader que planejou, que fez, que consegue executar. E não, eu consegui fazer de uma maneira super simples para que tu consiga fazer nos teus próprios trades depois de acabar essas 3 aulas. Então vai ser bem legal, uma trilha que eu tenho certeza vai te ajudar muito. Então fica comigo e vamos para o conteúdo dessa primeira aula, que é nunca perca dinheiro no mercado. Qual é o objetivo dessas 3 aulas aqui, em poucas palavras? Imagina o seguinte, cara, tem um método que tu começou a conhecer aqui, tudo mais, né? Gostou do método, começou a estudar, parará, aí tu testou ele, tu viu que no último ano, em cima da Petrobras, esse método gerou 100 mil reais, só testado, tá? Tu foi lá, avaliou todos os sinais de entrada, entendeu todo o controle de risco, tudo mais, parará, 100 mil reais. O que acontece normalmente quando uma pessoa despreparada vai operar esse método? Simplesmente não consegue fazer dinheiro com ele. Não é isso que acontece? A maior parte das vezes, com a maioria das pessoas, elas têm um método que dá dinheiro, elas testam isso, elas veem isso, só que do outro lado estão elas aqui entregando dinheiro utilizando esse método. E elas pensam, cara, por que eu não consigo fazer dinheiro se o método dá? O que tem aqui nesse espaço, esse gap que está faltando para eu conseguir utilizar todo o potencial dessa metodologia? O que eu preciso fazer para sair do zero, ou às vezes até do negativo, para conseguir fazer o dinheiro que esse método dá? É isso que eu vou te mostrar aqui nessas 3 aulas. Eu vou te ajudar a preencher esse gap entre parar de entregar dinheiro e conseguir fazer dinheiro com essa metodologia. E tu vai entender que o problema não é a metodologia. Porque quando a gente testa, a gente vê que ela funciona, cara. O problema tá aqui, ó. Tá aqui na mente. Então, a gente vai preencher esse gap nessa aula, nas próximas 2 também, e tu vai entender o que a gente precisa para conseguir extrair
o máximo potencial, ou pelo menos chegar muito perto do máximo potencial de um método, sabendo que ele funciona. Então, basicamente, como é que esse gap é fechado? Com conhecimento e treino. É estudar e praticar. Estudar e praticar. E eu vou te mostrar aqui o porquê agora a gente precisa focar tanto no estudo do não entregar dinheiro para o mercado. O foco é não perder, é conservar a nossa matéria-prima. A gente quer ao máximo proteger o nosso capital. Ninguém pode mexer no nosso capital aqui. É tipo um empresário com uma empresa, né? Se o empresário não tem empresa, como é que ele vai conseguir ter sucesso dentro daquela empresa? E o trader, a empresa do trader é o capital dele. Então ele precisa ao máximo proteger isso. Por isso que o ponto principal é proteger o capital, é focar em não perder. Os ganhos são consequência desse trabalho bem executado. Os ganhos são sempre a consequência de um trabalho bem feito. Talvez tu já tenha visto isso, tá? Essa questão da matemática percentual do mercado. Mas se tu não viu, olha isso, se tu já viu, reforça. Dá uma olhada, cara. Se a gente começar com um capital de 10 mil reais, tá? Entrei no mercado aqui, tô com 10 mil reais, quero fazer trade, parará, tô preparado. O que vai acontecer com o meu capital se eu perder 5% dele? Bom, eu vou para 9.500, até aqui normal, né? Entreguei um pouquinho, tudo certo. Agora, quanto eu preciso para voltar ao capital original? Só para eu ir pro 0 a 0. Eu não preciso mais ganhar somente 5%. Eu preciso ganhar mais do que 5%. Eu preciso ganhar 5,26%, para ser bem exato, tá? E pode parecer pouco. Só que conforme a gente vai entregando dinheiro para o mercado, esse percentual que nós precisamos ganhar simplesmente para chegar no ponto original, ele vai aumentando e aumentando muito. Olha isso, cara. Se eu perder 10%, eu preciso agora fazer 11,11%. Se eu perdesse 20%, eu preciso fazer 25%. É muita coisa. Com uma perda de 50% do capital que eu iniciei, ou seja, saindo de 10 mil para 5 mil, agora eu vou precisar fazer 100% em cima daquele capital só para voltar ao ponto original. Ou seja, um trader que entregou 50% do capital dele, será que ele tem a capacidade de agora dobrar o capital só para voltar no ponto original? Será que esse trader despreparado que entregou 50% da matéria-prima dele tem a capacidade de fazer 100% em cima daquele capital? Esse é o ponto. E se um trader entrega 90% da matéria-prima dele, ele vai ter que fazer nada mais, nada menos do que 900% em cima daquele capital para simplesmente voltar para o ponto original. Ou seja, uma tarefa praticamente impossível, principalmente para quem está começando dentro do mercado. Então, no momento em que o trader consegue entender essa dinâmica entre perdas e ganhos, e que a gente está sempre correndo atrás da máquina no sentido de ter que ganhar mais em detrimento do perder, a gente começa a entender, cara, olha aí, tá bom. Entendi, se o esforço de perder dinheiro é muito maior do que o de ganhar, no sentido de oscilação de capital, bom, eu tenho que focar naquilo que dói mais, que é as perdas. Porque com 5%, ele equivale mais para baixo quando para cima, entende? Então, cara, proteger o capital, esse é o ponto. Eu vou falar isso muitas vezes nessa aula, porque eu preciso que fique dentro da tua cabeça, que tu enraize isso, e isso vai acontecer no final da aula, tenho certeza. Olha só, o que está por trás disso, cara? Quando a gente perde dinheiro, qual é o principal sentimento que a gente sente? É a dor. É a dor. A dor, ele vai ser uma emoção que eu vou debater muito aqui com vocês, tá? Porque ele é uma emoção super importante dentro do mercado. Tá? Fora também, mas dentro do mercado ela se reflete de uma forma mais crua. Inclusive, olha só isso, cara. Muito do conteúdo aqui, ó, tá desse livro aqui, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, tá? Esse cara, que é um economista comportamental, ele estudou por que a dor é algo tão importante dentro da vida pessoal e profissional das pessoas. Ele ganhou um prêmio Nobel em cima disso. Só para te entender a complexidade do assunto e a importância do assunto também. Né? Então, eu vou te mostrar um pouco da teoria dele e a forma que a gente pode e deve lidar com essa dor. Porque a dor, no final das contas, é isso. É a gente ter dor de perder dinheiro, é a gente ter dor de ficar sozinho, é a gente ter várias dores. Tá? E a gente precisa entender como ela funciona para realmente domar essa emoção e fazer com que a gente pare de entregar dinheiro no mercado. Por que é tão difícil lidar com a dor? Pensa em duas situações, cara. Pensa em duas situações, tá? Uma de alegria e uma de tristeza.
Pega a situação 1, vamos pegar a situação melhor aqui. Tu conseguiu o teu primeiro emprego, tá? Pô, tu estava lá, jovem, né? Tava querendo fazer tua grana e tu foi lá e conseguiu o teu primeiro emprego. O que isso gera? Felicidade, né? O cara fica alegre, tô num lugar aqui que estão me valorizando, tô conseguindo fazer minha grana, o cara fica feliz. Quão difícil é manejar essa emoção de felicidade? Barbada, né? Todo mundo consegue tranquilamente manejar essa emoção, porque é uma emoção fácil, uma emoção boa. Então a gente não precisa aprender a lidar com a felicidade, com a alegria. Simplesmente acontece e aquilo causa uma sensação de bem-estar, é a coisa mais fácil do mundo. Legal. Vamos para a segunda situação agora. Segunda situação, também vamos pegar aqui, que às vezes tu comete umas cagadas na vida, né? A gente vai lá e namora uma pessoa, né? E aí essa pessoa vai lá e nos trai. A gente confiava nessa pessoa assim, ó, colocava a mão no fogo, né? Ingênuo, novo, coloca a mão no fogo por essa pessoa, ela vai lá e nos dá aquela facada nas costas, nos trai, tu fica sabendo daquilo, aí toma uma guampa, né? O cara fica triste, fica puto, não sabe o que fazer. Como é que a gente lida com essa emoção? É fácil? É tão fácil quanto a felicidade? Não é, cara. É dor, é dolorido, a gente sente tristeza, frustração e dói. E o que a gente faz? Bom, cada um reage de uma maneira, mas é muito difícil. No mercado é mais ou menos assim. Tá? Quando a gente ganha, é super fácil de manejar essa emoção, de ganhar dinheiro no mercado. Quando a gente perde, já não. A gente fica com raiva, a gente fica muitas vezes puto, a gente tenta devolver como forma de vingança para o mercado. A gente faz tudo que não deveria fazer. É tipo o cara lá na namorada, ela, na ex-namorada, no caso, né? E ela já tá com outro cara e o cara fica lá se rebaixando para aquela guria, para aquela mulher que não vale mais a pena, ou seja, faz tudo errado porque não soube lidar com aquela dor. Simplesmente por isso. Comete um monte de cagada, passa vergonha, né, na frente de um monte de pessoa, então é aquele show de horror. E no mercado é assim também. Só que a gente faz o quê? Tira o stop, bota mais dinheiro, se alavanca. Então maneja isso de uma forma errada, porque não sabe lidar com a dor. A gente não foi ensinado a lidar com a dor. Na vida e dentro do mercado também. No livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, ele fala muito sobre essa questão da dor, né? Ele conseguiu de uma maneira bem inteligente quantificar essa emoção de felicidade e de dor. E ele conseguiu entender que as pessoas, na média, têm um impacto maior de 2 vezes a dor em relação à felicidade. Ou seja, se a gente perde R$100 dentro do mercado, nós sentimos um peso 2 vezes maior na dor do que se a gente ganhar R$100. Então, para a gente ter a mesma equivalência de sentimentos, a gente precisa ganhar R$200 para cada R$100 que a gente perde. É mais ou menos essa balança, tá? Tem várias explicações ali de como ele chegou nesse número, né? Eu tô te falando de uma forma bem resumida, mas só para te entender o impacto que essa emoção tem na parte ruim, na balança da dor, contra na balança da felicidade, ok? E aí como é que funciona no mercado, cara? Digamos que eu pegue uma pessoa aqui que nunca operou na vida. Vamos pegar agora essa situação. Nunca operou na vida. Pega uma pessoa aqui na frente da rua e fala, olha só, cara, eu tô aqui, trabalho no mercado financeiro, eu gostaria que tu fizesse uma operação com o teu dinheiro. Tu pode ganhar 100% em cima desse dinheiro com uma operação. Topa? Pô, essa pessoa que não conhece muito do mercado, daqui a pouco pensa, pô, olha aí, eu pensei em botar R$1.000 aqui, tô precisando de uma grana lá, vou botar 2.000, show de bola, tá? Essa pessoa aceita o convite, vem pra cá, eu abro o home broker pra ela, ela vem aqui, faz um day trade em Petrobras e ela ganha esses R$1.000. Ela bota os R$1.000 dela, aceita o desafio e ganha R$1.000. Como é que essa pessoa vai se sentir? Porra, ela vai ficar assim, ó, entusiasmadíssima, né? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Vai ficar muito feliz, conseguiu R$1.000 assim, em questão de 5 segundos, clicando no mouse, né? Sem nunca ter entendido sobre o mercado financeiro. Como é que essa pessoa vai lidar com essa emoção? Pô, de uma forma muito fácil, né? Certamente vai contar para os amigos, meu Deus, olha só o que é isso, mercado financeiro, caraca, dobrei meu capital em questão de 5 segundos, clicando, botando o mouse. Super tranquilo. Agora, pega essa mesma pessoa que botou R$1.000 aqui e perde esse dinheiro. Como tu acha que ela vai lidar com isso? Entende? Não vai lidar bem, cara. Porque ela, como assim, perdi R$1.000 em 5 segundos? Não, que história é essa? Que história? Sabe? Porque ela não foi ensinada a pensar da forma que precisa ser pensada dentro do mercado. Que é saber lidar com as perdas. Os ganhos são fáceis, qualquer pessoa que não conhece absolutamente nada de mercado consegue lidar com a emoção de ganhar. Mas somente os profissionais conseguem lidar com a pior emoção, que é a da dor. É essa emoção que a gente precisa olhar, porque aqui
que diferencia os amadores dos profissionais. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos, tá? Me diz se tu não te identifica com isso. Olha isso. Eu tenho aqui duas situações. Tá? A primeira, de um profissional. Nós temos aqui uma curva de capital bonita. Olha quantos trades nós tivemos aqui no verde, né? Vários trades no verde, poucos trades no vermelho. E olha a curva de capital do profissional. Ascendente. Vão ter momentos de ganho, vão ter momentos de perda. Só que o profissional, ele consegue travar as perdas. Né? Então, quando o mercado está indo contra ele, ele consegue travar. Ele sabe que precisa fazer isso. Ele sabe que para ganhar dinheiro a longo prazo, ele precisa travar as perdas. Ele precisa ter perdas pequenas. E é isso que ele faz. Quando o mercado começa a ir contra, ele corta a operação. Cut the losses, que nem diz os americanos. E aí o que acontece? Quando as operações vão bem, ele deixa fluir. E aí, no final das contas, ele tem uma belíssima curva de capital ascendente, que é essa aqui. O trader profissional, ele consegue lidar tanto com os ganhos quanto com as perdas. E não se engana, tá? Porque tanto nos ganhos quanto nas perdas tem dor. Não é só nas perdas, não. Nos ganhos também tem. Para ganhar, a gente também sofre na carne muitas vezes, porque a gente precisa ver o mercado correndo por bastante tempo sem a gente realizar. Mas vamos pegar a situação em que eu tenho esse profissional e o amador consegue fazer as mesmas operações, ele consegue deixar as operações vencedoras ir para o alvo, mas as perdedoras ele não consegue lidar. Não consegue lidar. E ele tira os stops. Então repara que eu tenho as mesmas operações vencedoras, com os mesmos resultados. A diferença entre essas duas curvas de capital é que o amador está deixando o prejuízo correr. Olha a diferença, cara. Os trades que vão para o alvo tá aqui, tudo igualzinho. Agora, os trades com prejuízo, olha só, são maiores. O que acontece com a curva de capital? Descendente. Os mesmos trades, os mesmos alvos. A única diferença é que o amador não está travando as perdas. Porque ele não consegue lidar com essa emoção de ter que entregar dinheiro para o mercado. Ele não entendeu que o entregar dinheiro para o mercado faz parte do processo de um vencedor. Ele simplesmente não aceita essas perdas porque ele não sabe lidar com isso. Então ele vai deixando correr, até que ele não aguenta mais aquela dor de ter visto já um stop que era de R$100, passar para 200, passar para 300, passar para 400, quando tá lá em 500 que o cara tá deitado no chão já, ele pensa, puta cara, esse negócio aqui vai para R$1.000 de prejuízo, eu vou encerrar minha operação agora antes que eu entregue tudo e mais um pouco. E ele vai lá e encerra. Só que ele faz isso em várias operações. Em várias, né? Não é só em uma ou duas. Quando as coisas estão indo bem, barbada para esse cara. O problema é quando as coisas vão mal, ele não consegue travar o prejuízo dele. Por quê? Porque ele não olhou para a dor, ele não sabe lidar com a dor. Uma outra situação é a inversa. Quantas vezes tu já não entrou num trade vencedor que tinha tudo para andar muito e aí por medo tu simplesmente cortou o trade vencedor? Tu simplesmente encerrou um pouquinho antes do alvo, vem com aquelas premissas, né? Não, 80% de alvo é alvo, vou encerrar aqui. Não, 90% de alvo é alvo, vou encerrar aqui. Ou nunca ninguém ficou pobre colocando lucro no bolso, né? Quem é que nunca já não ouviu isso, cara? Olha essa situação 2, tá aqui. Mesmos trades, mesmos prejuízos agora. Por alguma razão, agora esse amador aqui tá conseguindo até travar os prejuízos dele no lugar certo. Mas na hora de deixar uma operação evoluir por bastante tempo, ele simplesmente não consegue. E aí ele encurta os alvos. Olha o que acontece com a curva de capital. Também descendente. Ele consegue cortar os prejuízos, mas agora na hora de deixar avançar o lucro, ele simplesmente não consegue por medo, né? Vai que o mercado caia muito e aí esse lucrinho aqui que eu tô conseguindo, eu vou entregar. Porque eu já tomei tanto stop aqui atrás, cara, que eu não vou mais entregar lucro. Aí ele vai lá e encerra. Aí ele encerra e vê o mercado explodir na cara dele. Já passou por isso? Pois é. Essas duas situações, o que está dentro delas é medo de gerar dor. No final das contas é isso, cara. Medo de ter que lidar com uma dor. Seja uma dor de um prejuízo, ninguém quer entregar dinheiro para o mercado, né? A premissa é essa. Lourenço, como é que eu vou ganhar dinheiro do mercado perdendo dinheiro no mercado? Parece não fazer sentido, mas faz. Faz completo sentido. A questão é a proporção. O quanto tu tá entregando de dinheiro para o mercado frente ao quanto tu tá ganhando de dinheiro no mercado. Essa é a mentalidade, a proporção das duas coisas, que é o que a gente vai ver de forma bastante específica na aula 2, tá?
Mas repara que tudo é atrelado ao medo. Medo de perder mais dinheiro que eu estou perdendo agora, medo do mercado começar a virar e eu não conseguir o lucro, medo de daqui a pouco eu não conseguir fazer dinheiro em virtude de eu ter colocado um alvo maior do que eu deveria. Medo, medo, medo. Para quê? Para a gente nos tirar dessa posição de dor. O medo ele é um dispositivo do nosso cérebro que nos faz evitar a dor a todo custo. Muitas pessoas chamam isso de ego. Na psicologia comportamental, o ego tem essa função. O ego ele existe para nos proteger da dor. Então o ego gera esse sentimento de medo e o medo faz a gente agir para não sentir essa dor. Não quero sentir a dor de prejuízo. Vou cortar um pouquinho antes. Vou encurtar o meu stop. Não quero sentir a dor de não ter um lucro. Vou encurtar um pouquinho meu alvo. Percebe? Percebe como a gente tem que olhar para esse sentimento, para essa emoção, para conseguir de verdade ter o pensamento do profissional que simplesmente não tem medo de cortar os prejuízos no lugar certo, que simplesmente não tem medo de alongar o alvo, porque ele sabe como a coisa funciona, ele sabe que isso é um processo, faz parte da caminhada de um trader vencedor, cortar os prejuízos e alongar os alvos. Então tá, vamos agora ver como um amador pensa e como um profissional pensa, porque é isso. Então assim, mesmas condições de mercado, o profissional consegue ganhar dinheiro, amador não consegue. Tudo igual. Por quê? Tá aqui, ó, da forma como ele pensa. A gente já conseguiu entender isso. Agora, vamos entender um pouco das crenças dos amadores e das crenças dos profissionais? Por que as crenças são tão importantes, cara? Porque as crenças, elas fazem a gente ser quem a gente é. Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente pensa e é aquilo que a gente age. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito fácil, tá? Tem várias pessoas que nasceram com oportunidades diferentes de outras, certo? Tem pessoas que nasceram com menos oportunidades do que outras, seja qual for o motivo, certo? Nasceram num lugar onde elas não mereciam, mas elas nasceram com menos oportunidades. Uma pessoa que tem uma crença de que, cara, eu consigo mudar minha vida, o que ela vai fazer? Ela vai começar a exercer, a fazer, a pensar de uma maneira de traçar um caminho em que ela consiga mudar a situação de vida dela. Por quê? Porque ela tem uma crença, ela realmente acredita que o esforço individual dela vai fazer ela mudar de vida. Então essa pessoa, por ter essa crença, ela vai pensar em maneiras de conseguir fazer isso e pensando dessa maneira ela vai agir para conseguir sair dessa situação. Se uma pessoa que está nessa mesma situação de menos oportunidades tiver uma crença contrária a essa, uma crença de que não, o meu esforço individual não vai conseguir me tirar dessa situação, ela vai pensar em formas de que ela não consegue sair dessa situação, ela vai arranjar desculpas do porquê que ela não consegue sair dessa situação, ela vai botar a culpa em terceiros, ela vai pensar um monte de coisa para reforçar a crença de que ela não consegue sair dessa situação. E aí, pensando isso, ela não vai agir para sair de uma situação de pobreza ou algo nesse sentido. Então tudo está naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças. Elas fazem nós pensarmos e os pensamentos fazem a gente agir. Quais são as crenças dos perdedores? Acredito que tem uma maneira de operar sem perdas. Os amadores realmente acreditam nisso. Os amadores acham que existe alguma estratégia, alguma técnica que vai fazer ele simplesmente entrar em todos os trades e esses trades vão dar certo todas as vezes e ele nunca vai precisar lidar com as perdas. O amador acredita nisso. E aí quando o mercado vai contra ele, ele fica achando que o problema é o mercado. Vou esperar o mercado ficar certo, o mercado está errado, o mercado está irracional, o mercado está caindo demais. Não, o mercado está errado. E não, simplesmente uma operação que deu errado. Mas o amador acredita que ele consegue fazer dinheiro no mercado sem ter perdas. O amador tem problemas em sair de trade perdedor, né? Claro, ele acha que o mercado é um lugar onde os vencedores só ganham. E não, os vencedores perdem. E perdem com frequência. Com bastante frequência, inclusive. Mas como ele tem essa crença, ele acha que o problema é sair de um trade perdedor. Constantemente entro em trades que não planejei e acabam indo para o stop. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente vê uma operação que a gente fica olhando assim, isso aqui vai pro alvo. Não tá bem com a minha estratégia, né? Não tá bem encaixada, mas cara, eu acho que vai pro alvo. Eu acho que essa frase, cara, a gente tem cortado o nosso vocabulário, tá? Isso não existe, não tem acho, ou é ou não é. Mas aí fica aquele sentimento, né? Mas vai que eu não entre nesse trade e o trade vai pro alvo. Então assim, por mais que não esteja no meu planejamento, vou entrar nesse trade, porque eu não quero sentir a dor de ver esse mercado indo a favor dessa operação sem eu estar dentro.
Aí o cara vai lá e entra, mesmo sem a estratégia ter falado para ele não entrar. Às vezes me sinto traído pelo mercado, ou traído pelos meus setups, ou traído pelos indicadores. Vai dizer que o amador não pensa dessa forma. Ele acha que o mercado... Pô, ele entrou num sinal lindo, maravilhoso lá, né? Que tinha que dar certo. Ele pensou, não, isso aqui vai dar certo. Aí dá errado. Aí o cara fica pensando, que mercado filha da mãe, né? Não sei o que, um big player entrou aqui. Não sei, esse cara aqui, o mercado é safado, o mercado ele faz armadilhas, rompimento é falso, não sei mais o que. O cara fica inventando um monte de coisa na cabeça dele, dizendo que ele foi traído, como se tivesse o Senhor Deus do mercado lá falando, não, esse cara vai entrar agora, vamos ferrar ele aqui, ó. Vamos ferrar ele aqui. Cara, isso não existe. Isso não existe, né? Ou uma outra, eu não entraria em um trade se eu não tivesse a certeza que ele fosse um trade vencedor, que ele seria um trade vencedor. Cara, ninguém consegue saber o que o mercado vai fazer no segundo seguinte. Se uma pessoa no mundo soubesse o que o mercado vai fazer no segundo seguinte, essa pessoa estaria bilionária. Por quê? Ela simplesmente iria apostar naquilo, no próximo segundo. Se a Petrobras está a 19,88 e essa pessoa sabe que a Petro vai para 19,89, no segundo seguinte, se ela tivesse certeza disso, essa pessoa faria bilhões em questão de segundos, se tivesse a liquidez apropriada. Porque ela ia apostar numa alta de 1 centavo e acabou a vida dela lá, vai para o Havaí surfar. Mas não tem como a gente saber qual é o trade vencedor. Eu vou te tirar essa crença, se tu tiver ela, vou tirar ela dentro de ti, cara. E a melhor de todas, né? Colocar lucro no bolso nunca quebrou ninguém. Essa é a melhor de todas, porque essa é uma das piores mentiras que um professor pode dar para um aluno, ou que um iniciante pode ter. Colocar lucro no bolso quebra, e quebra muito. Me diz aí, tu já não colocou muito lucro no bolso? E como é que tu tá agora, cara? Repara que tudo que a gente falou aqui, todas essas crenças, tem a dor embutida. Acredito que tem uma maneira de operar sem ter perdas. Dor. Tem problema em sair de um trade perdedor. Dor. Constantemente entro em trades que não planejei e acabam indo pro stop. Dor. Colocar lucro no bolso não quebrou ninguém. Dor. Então, tudo é dor. Agora, olha como é que o profissional age, cara. Ganhar dinheiro como trader é principalmente uma questão de controle de risco. O cara já sabe. O profissional já sabe que ele vai perder e ele vai ganhar. O controle de risco é isso. No momento em que a gente aceita que a gente precisa ter controle de risco para fazer dinheiro no mercado, automaticamente a gente já entendeu, cara, eu vou ganhar, eu vou perder. E é isso. De que maneira eu consigo equilibrar os ganhos e as perdas para que no somatório final isso seja positivo? Então o profissional já sabe disso, que ele vai ter que lidar com as perdas. Para fazer dinheiro é preciso ganhar mais nos trades vencedores do que perder nos trades perdedores. De novo, ele já entendeu que vai ter perdas. Ele já entendeu que, cara, esse trade que eu vou entrar aqui pode ir para o prejuízo. E se entrar, tá tudo bem, porque eu tenho um controle de risco. Eu sei o que fazer se o mercado ir contra mim. E não é porque eu estou errado, é simplesmente porque aquela posição deu errado. Por mais perfeito que tivesse aquele sinal, aquela posição poderia dar errado. Então eu tenho um plano de saída. Simples. Dá uma olhada nessas curvas de capital aqui. Olha isso. Essa é uma curva linda em B2W no sistema seguidor de tendência, se chama Walking Up the Bands, em que basicamente a gente compra o fechamento acima da banda superior de 2 períodos e vende abaixo da banda inferior de 2 períodos. Simples assim, cara. Ponto de entrada, ponto de saída. Olha que coisa linda, 32 trades. A gente olha para essa curva de capital e pensa, puta, é isso, né? Só que olha o que o trader teve que lidar. Teve que lidar com um drawdown, uma perda de capital de 15%. Teve que lidar com um momento em que ele perdeu 12%. Como é que tu se sentiria em perder 12%? Estava com 10 mil, foi para 8.800. Se um trader não tem conhecimento do controle de risco daquela estratégia, não entende que isso faz parte do processo, ele vai se desesperar. E esses 12% vai acabar virando 24, 36, 48, até 50. E aí a gente já sabe o que precisa acontecer, né? Perdeu 50, vai ter que fazer 100. O trader não consegue fazer isso. O trader que entrega 50% de dinheiro do mercado por causa de um controle de risco mal feito, ele não consegue fazer 100%, porque ele não entendeu como o jogo funciona ainda. Olha outra aqui, resultado. Olha o que é essa curva de capital, meu Deus do céu. Isso aqui é uma curva de capital linda, cara. Milho, virada da média móvel de 9. Virou para cima, compra, virou para baixo, venda. Acabou, é só isso. Média móvel de 9, exponencial. Vira para cima, eu compro, vira para baixo, eu vendo. Esse é o resultado desse sistema. A gente olha isso aqui de forma ampla, assim, né? Pô, Fabrício, é isso, cara. Um contratinho
50 mil reais, só isso. Olha o que esse trader teve que passar. 25% de queda no capital dele. Saiu de 10 mil reais, foi para 7.500 em questão de alguns meses. Esse trader teve que lidar com alguns meses do capital dele caindo. Se ele souber lidar com isso, ele consegue fazer muita grana. Olha que coisa maravilhosa. Só que ele teve que lidar 2 vezes com essa perda de 25%. Se ele não souber lidar com a dor, esses 25% viram 50%, viram 100%. E aí a coisa não evolui bem. Então assim, no final das contas é isso. Ele está preocupado em quanto ele vai ganhar nos trades que ele ganhar e o quanto ele vai perder nos trades que ele vai perder. Porque vão ter os dois. Ponto final. O profissional sabe disso. Corta as operações ruins o mais rápido possível e deixa as operações boas fluírem o máximo possível. Olha aqui que a gente já começa a falar um pouco aqui do sistema perder de colherinha e ganhar de balde. Ele está preocupado no seguinte, cara, eu estou preocupado em perder pouco nas operações que eu vou perder, que vão acontecer, e eu estou preocupado em ganhar muito nas operações que derem certo, que eu também sei que vão acontecer. As duas coisas ele tem certeza que vai acontecer, as operações vencedoras e as perdedoras. Mas o controle que ele tem é o quanto eu consigo perder nas perdedoras e o quanto eu consigo ganhar nas ganhadoras. É isso. E o melhor de todos, o que eu mais gosto de falar, que daria pra gente falar só uma aula em cima dessa frase, que é: eu nunca sei se o trade que eu entrei vai resultar em um trade vencedor ou em um trade perdedor. O profissional sabe que ele não tem a capacidade de adivinhar para onde vai o mercado. O que a gente está fazendo aqui é probabilidade. Existe uma probabilidade do mercado subir, uma probabilidade do mercado cair. Independente do sinal, pode ser o sinal pica das galáxias, que vai ter a probabilidade de 70% de subir, 30% de cair. Ou seja, certeza a gente nunca consegue ter num trade, e se nós tivéssemos, nós seríamos bilionários no segundo seguinte, porque basta um tique de certeza que a gente já consegue fazer todo o dinheiro do mundo, tirar todo o dinheiro do mercado. Tá? Então o trader profissional sabe que isso não é possível, logo ele sabe que para cada trade, para cada movimento, ele vai colocar um dinheiro controlado, sabendo que aquilo pode dar certo e pode dar errado. E ele nunca vai colocar mais do que ele pode, nunca vai colocar mais do que deve, porque ele sabe que aquele trade sempre pode ser perdedor, como também sempre pode ser vencedor. Mas a preocupação é não perder. Vamos voltar um pouquinho, vamos falar agora um pouco mais sobre a dor propriamente dita. A gente precisa entender muito bem esse sentimento para aceitar as perdas dentro do mercado. A gente vai fazer isso de fora para dentro, cara. A gente vai avaliar como a nossa vida tá e depois olhar para o mercado. Porque o que a gente faz dentro do mercado nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente acredita, pensa e faz. Então a gente precisa olhar para fora para ver se o que a gente está fazendo dentro do mercado não é simplesmente um reflexo daquilo que a gente acredita. Então a gente tem que entender muito bem a dor. Então, por que desde o início então a gente não foca nas perdas? Lawrence, por que tu está me falando isso hoje? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu já conheci um monte de trader aqui que vai para o YouTube e nunca ninguém me falou da dor. Por quê? Pelo fato de que ninguém quer falar sobre uma coisa ruim. Ninguém quer falar sobre ferida. Ninguém quer falar sobre coisas que o cara tem que pensar, refletir, né? Ficar com a cabeça no travesseiro, conversar com o travesseiro. E a dor é tudo que a gente quer evitar. Na nossa vida, as nossas ações, em grande parte, 99,99% das vezes, essa é a teoria, uma das teorias da psicologia, a gente toma as ações da nossa vida para evitar, no final das contas, a dor. A gente fica casado com uma pessoa que a gente não gosta mais para não sentir a dor de ficar sozinho. Eu vim com essa de casado porque minha mulher, eu acordo de manhã, já fica me olhando, apontando pro dedo, né? Mas tudo bem. Nos esforçamos no trabalho para quê? Para não sentir a dor de ser um fracassado. Ninguém quer ser um fracassado, né? Isso dói, cara. A gente é querido com as pessoas que não merecem. Tem pessoas que simplesmente não merecem, né? Mas a gente trata elas bem. Vai dizer que tu não faz isso? Tem aquele colega de trabalho teu, ou aquele teu chefe, ou aquele teu empregado, que tu não... esse cara não merece. Tu tem uma coisa com ele. Mas tu trata ele de forma cordial. Por quê? Porque a gente não quer sentir a dor de eventualmente não ser amado. Não amor propriamente dito, mas de não ser gostado socialmente. A gente entra num trade qualquer para não sentir a dor de não perder uma oportunidade. Que no inglês tem uma sigla, FOMO, que é Fear of Missing Out, que é medo de perder uma oportunidade. Então a gente entra num trade ruim porque a gente não quer sentir a dor de eventualmente aquele trade evoluir bem e a gente não está dentro dele. Então a gente vai lá e, para não perder essa oportunidade, a gente entra nesse trade. Ou, pior ainda, a gente não encerra
uma operação no prejuízo para não sentir propriamente a dor do prejuízo. Então, no final das contas, cara, tudo que a gente faz é por não sentir a dor, e o principal gatilho que o nosso cérebro nos dá é o medo. Olha só. Imagine that you made £1,000 on the day versus you lost £1,000 on the day. Who is most likely to carry on trading? The person that have made £1,000 or the person that have lost £1,000? The person who has lost £1,000 is far more likely to carry on trading because God forbid that he carries on that pain into the night and he will do anything to get rid of that pain. Esse trecho dessa palestra, que é do Tom Hugard, ele é um trader dinamarquês, ele fala sobre... São 6 partes falando só sobre aspectos psicológicos dos traders. E ele foi extremamente perspicaz em entender de forma muito profunda tudo que a gente faz dentro do mercado. Olha só, ação. Ele dividiu em três colunas: ação, razão e a razão do subconsciente. Então a ação é o seguinte: estou deixando meus prejuízos correrem. Qual é a razão? Eu estou esperançoso. E o que teu subconsciente está dizendo? Evita a dor, cara. Deixa essa operação no prejuízo correr, evita a dor, porque a gente só vai realizar um prejuízo se a gente realizar a operação. Então deixa, vai que volte, né? Vai que volte. Ação. Estou deixando meus prejuízos correr. Por quê? Porque eu vi um indicador aqui, né? Estou vendo que a média ainda está inclinada para cima, porque eu estou vendo que o mercado está chegando na retração de 68. Não, o mercado já caiu demais, o estocástico está muito sobrevendido. Então, na verdade, eu vou deixar a operação correr porque daqui a pouco o mercado volta. Qual é a razão de verdade do subconsciente? Evitar a dor. Estou pegando os meus lucros. Essa é a ação. Por quê? Ninguém pode quebrar realizando lucro, né? Qual é a razão subconsciente? Evitar a dor. Evitar a dor do mercado e contra. Evitar a dor do mercado simplesmente não produzir mais o lucro que eu estava olhando naquele momento. Ação. Eu estou ganhando, cara, vou reduzir um pouquinho a minha parcela aqui. Eu estou com 1000 ações, o mercado está andando, vou botar um pouquinho de lucro no bolso, né? Vou botar aqui umas 300, 400 ações. Para quê? Dor. Estou perdendo, então vou aumentar as minhas ações. Pô, entrei com 1000 ações aqui na Petro, a R$19. Aí o papel cai para 18, tá barato, né? Vou comprar mais 1000. De novo, dor. Ah, já fiz minha meta hoje, vou parar. Vai parar por quê? Para evitar de novo a dor de repente tu entrar num trade lá na tarde e entregar tudo. E por último, fazer um trade sem nenhuma convicção, sem nenhuma estratégia, com a razão de perder aquela oportunidade, mas com o subconsciente avaliando uma possibilidade de dor caso tu deixe de entrar e a operação vai para o alvo. Então, tudo é para evitar essa emoção que é super difícil de lidar. Tá, Loras, mas então tu tá me dizendo que para eu conseguir fazer dinheiro no mercado, para eu ter sucesso dentro do mercado, eu vou ter que focar em algo ruim? Eu vou ter que ficar olhando, eu vou ter que olhar para a dor? Ficar lidando com esse sentimento toda hora, cara? É isso? Pô, isso me parece muito desgastante, eu não vou fazer isso não. Vou te contar uma coisa, cara. A dor, ela tá presente na nossa vida independente do lado que a gente escolhe. No lado da vitória ou no lado do fracasso, nós estamos convivendo com ela. Repara, no fracasso, dói ser um pai ausente, né? Claro que dói, cara. Pô, a gente quer que o nosso filho cresça com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, se matar trabalhando e ser um pai ausente, dói. A gente sente isso. Dói ser um profissional ruim também. Ninguém quer ser um fracassado. Pô, tu chega em casa com a cabeça baixa pensando, puta, meu, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Não tô me esforçando. Poderia ser alguém melhor. Dói também. Dói encerrar uma operação errada no prejuízo? Sim. Não é fácil. Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Vamos simplificar. Mas tem que ser feito. Agora, dói encerrar uma operação no prejuízo? Sim. Dói sair de uma operação cedo demais? Sim. Né? Tu vai lá, a operação está indo para o alvo, aí tu não deixa a operação ir para o alvo e tu encerra antes. Dói. Dói porque tu sabia que deveria ter deixado a operação correr, mas tu foi lá, encerrou antes e depois o mercado foi e bateu no teu alvo e aí tu pensou, pá, cara, por que eu fiz isso? São situações que a gente lida com a dor. Essas são situações ruins no âmbito do fracasso. Agora vamos no âmbito do sucesso aqui. Vamos na parte boa da vida. Dói ser um pai presente? Claro que dói. Porra, a gente chega cansado do trabalho,
né? A gente quer um tempo pra gente, mas a gente ama muito o nosso filho, a gente quer dar tempo pra ele, a gente quer passar nossos valores, nossos princípios, então vai doer sair um pai presente também. A gente vai ter que gastar aquela última energia que a gente tem do dedão do pé, depois de um trabalho de 12 horas, a gente vai ter que ainda ter tempo pra ficar com a nossa família. E é prazeroso, mas dói, porque a gente tá cansado. Dói trabalhar 12 horas por dia também, cara, para ser um profissional que a gente quer. Da mesma maneira, se a gente é um fracassado, dói, e se a gente tem sucesso também dói, porque para ter sucesso a gente tem que percorrer uma estrada dolorida, de abdicar de algumas coisas, abdicar de um churrasco, abdicar de uma cerveja. Vai doer de qualquer maneira. Dói encerrar uma operação certa no prejuízo também. Eu fiz tudo certinho lá, entrei no lugar certo, o mercado foi contra mim, tive que encerrar. Vai doer de qualquer maneira. Fiz tudo certo, mas vai doer. E por último, dói deixar uma operação vencedora correr. O sucesso, cara, assim como em qualquer lugar da vida, dói, né? Quando a gente, por exemplo, cara, quero transformar essa empresa aqui em outro patamar, vou ter que trabalhar pra cacete ali, cara, não tem jeito. E a gente abdica de algumas coisas. Isso, a gente olha pro lado e fica vendo algumas coisas, tipo uns amigos festejando, né, a nossa família ali, então de qualquer maneira vai doer, independente do caminho. E a questão que fica aqui é, qual dor tu quer sentir? A dor do fracasso ou da vitória? Porque tu vai ter que lidar com as duas de qualquer maneira. Pensa nisso. Agora, o que tu pode fazer, já que tu vai ter que lidar com a dor, independente do caminho que tu vai trilhar, é ressignificar o que a dor representa. Vou pegar aqui, por exemplo, os atletas, né? Vou pegar um exemplo específico de atleta, que é o fisiculturista. O fisiculturista, o objetivo dele é aumento de massa. Quando ele vai treinar, quando ele vai exercer o ofício dele, que é treinar, ele rasga a fibra dele, só que ele vê isso como algo bom. Rasgar a fibra dói, tá? Só que ele entende isso como algo bom. Esse é um passo para a evolução dele, esse é um passo para onde ele quer chegar. Ele precisa sentir essa dor para chegar no objetivo dele, que é ganho de massa. E os atletas são assim, né? Tem atleta que está correndo uma maratona, ele já não aguenta mais, ele já está no último gás. Mas ele sabe que se ele sentir um pouquinho mais de dor, dá aquela última acelerada, cara, depois ele vai sentir a vitória. Então aquela dor que o atleta está sentindo na hora de correr, ele entende aquilo como algo bom, porque quanto mais ele sente dor, mais gás ele está dando e mais perto da vitória ele está. Então, principalmente os atletas, eles têm essa mentalidade de conseguir ressignificar a dor e entender que ela é algo boa. Se está queimando é porque está dando certo. É mais ou menos isso. Eu lembro muito bem de uma palestra do Michael Phelps que eu vi, em que ele falava exatamente sobre isso, cara. Tinha dias, muitos inclusive, que ele simplesmente não tinha vontade de sair da cama. Ele não queria treinar por nada. Mas ele ia lá e treinava com dor, com ódio, na base do ódio mesmo, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria mais perto de chegar onde ele queria, que é ser um dos maiores medalhistas olímpicos. Então, só que ele poderia ter escolhido também ficar na cama, né? Ah, vou ficar aqui na cama hoje. E aí, no final do dia, ter pensado, puta, cara, errei. Então, assim, ficar na cama gerou dor, teria gerado dor, e sair da cama também gerou dor. Ele é um cara super vitorioso, escolheu sempre por sair da cama. Independente da dor que ele sentiria, ele saiu da cama porque ele sabia que se ele ficasse, ele também sentiria dor. Então, no final das contas aqui, o que eu estou tentando te dizer é, o que a gente quer é ter uma curva de capital ascendente. A gente quer ganhar dinheiro dentro do mercado aqui. Como é que a gente faz isso? Lidando com as dores, entendendo que as dores, elas são um passo para aquilo que a gente quer chegar. E muita gente acha que a consistência vem de ganhos consistentes. E na verdade não. A gente está invertendo agora o mindset. A consistência vem de perdas consistentes. Se nós conseguirmos perder de forma consistente, ou seja, encerrar as operações ruins sempre no lugar certo e de forma mais curta possível, a gente vai estar no lugar certo da consistência. A consistência vem de perder consistentemente. Se nós temos perdas inconsistentes, nós temos perdas muito grandes, muitas vezes, que não conseguem manter uma curva de capital ascendente. Lawrence, legal, teoria, gostei, tá? Faz sentido. Agora, como é que eu torno isso prático? Como é que eu faço para colocar essa teoria dentro dos meus trades? Olha só, cara, eu vou te dar 3 tópicos aqui que vão te ajudar, eu tenho certeza que vão te ajudar a melhorar esse aspecto emocional dos teus trades, tá? Eles são bastante práticos. Primeiro, tu precisa entender que todos os traders, todos os sistemas do mundo vão ter momento de perdas.
independente do trader, independente do sistema, pode ser o pica das galáxias, não importa, vão ter momentos de perdas. Esses momentos não é de um dia, de 2 dias. Esses momentos podem durar algumas semanas e tu precisa entender isso. Porque se tu não acreditar e não entender de verdade nisso, tu não vai aceitar. Tu não vai aceitar que existem semanas em que o mercado está simplesmente contrário ao teu setup, está contrário à tua estratégia. E se tu não aceita isso, o que tu vai fazer? Tu vai achar que tu tá errado. Não, o mercado, ele tá errado aqui, ele não tá fazendo a movimentação que deveria, e aí tu começa a fazer trade onde não tem, começa a tirar stop, começa a tirar alvo, é um show de horror. Então tu precisa entender que vão ter perdas. Tu pode pegar o sistema que for, isso vai acontecer com um investidor, trader que for. Os maiores perderam muito. É só tu olhar, cara. Todos os grandes investidores, grandes traders tiveram, em algum momento da sua vida, perdas. Lá atrás, eu te mostrei 2 exemplos de 2 sistemas excelentes que mesmo assim passaram por momentos de drawdown, né? Na média móvel de 9 e do Walker and the Band. Ali, cara, é isso. Curvas de capital assim, ó, lindas, que todo trader quer ter. Mas tiveram momentos de drawdown, de perdas. Internalizando isso, tu vai melhorar os teus trades, eu te garanto. Segundo ponto, entender que ninguém, absolutamente ninguém é capaz de prever o movimento do mercado. Um tick que for, 1 centavo que for, olha isso. I wouldn't put on this trade if I wasn't sure it was going to be a winner. I trade from the perspective of I don't know if any trade is going to be a winner. And I don't have to know. As a matter of fact, that is one of the principal, let's say, principal concepts that you will have to adapt to become a consistently successful trader. And what the pros have adapted, and the reason why they can do what they do, is because they have learned, not just learned, but they believe, without a shred of doubt, that they do not have to know what's going to happen next to make money. So, since I have no knowledge of the future, whenever people ask me, where do you think gold is going? Where do you think so-and-so is going? I say, do you know what? Come back to me next week. My crystal ball is out for repair. It's a facetious way of telling people to stop bugging me about where I think the market is going, because I am not Nostradamus. I have absolutely no idea. First of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. Tá vendo, cara? Tu pega esses 3 traders super consagrados, super respeitados, eles dizendo isso, não tem como prever o movimento do mercado. E se tu entender de verdade isso, se tu acreditar de verdade nisso, vai parar de fazer erros. Por quê? Porque, cara, olha esse sinal aqui da VEG. Porque olha só, a gente olha esse trade aqui na VEG e pensa, puta, fantástico, né? Coisa linda, vou entrar aqui, Fabrício. Vou entrar com tamanho normal de capital aqui, tá? Porque tá bonito, é um rompimento lindo, estrutura complexa, parará. Vou te mostrar esse trade, tá? Na LO3. Mas tu olha isso aqui, tu vê uma barra assim, ó, convicta. Cara, vou entrar. Aí tu entra. Aí o mercado faz isso. Boa! Boa! Legal, entrei num trade, deu certo. Agora, e esse aqui? Será que vai dar certo? Ah, Fabrício, vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou sentindo que vai dar certo. Aí tu vai lá e entra. Com o mesmo tamanho de mão também. Aí tu entra e... Pemba! Olha o que acontece. Deu certo. Lindo. E esse aqui agora? Tu consegue me dizer se esse trade vai dar certo ou não? Ah, Fabrício, esse aqui não vai dar certo. Cara, entrei em 2 já. Deram muito certos. Esse aqui eu não vou entrar, cara. Não vou entrar. Porque me parece aqui que tem um indicador, né? Que não sei, não entrei. Pum! Esse aqui foi um dos meus melhores trades que eu já fiz até hoje. Perdeu uma oportunidade simplesmente porque tu achou que aquele trade não ia dar certo. Ou seja, tu tentou de alguma forma prever o movimento do mercado. Tava tudo encaixado com a estratégia. Absolutamente tudo. Mas alguma coisa te dizia que não era para entrar. Olha aí o que aconteceu. Por quê? Porque tu tem a crença de que tu consegue prever o movimento do mercado. Cara, se tu não entra no trade com tudo encaixado, com a tua estratégia bem executada, se tu não entra por causa disso, é porque tu tá tentando prever o movimento do mercado. Porque de alguma maneira tu pensou, não, isso aqui não vai dar certo. A gente não tem a capacidade de saber o que vai dar certo ou o que não vai. Então, se tem a estratégia, entrada. Se não tem, não tem entrada. Ponto. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer no movimento futuro depois da estratégia ter acontecido. Mas eu sei os números dessa estratégia. Eu sei que em 50% das vezes ela vai andar
80%, em que 40% das vezes vai andar 20%. E é isso. Só que eu não sei quando vai ser o quê. Então, olha só, perdeu já uma oportunidade, né? Aí tu vê esse trade aqui. Ah, que coisa linda. Agora apareceu mais um. Agora eu vou entrar e vou entrar dobrado, Lawrence. Eu vou entrar dobrado porque eu perdi aquele tradeaço ali da JHSF3, né? E aqui eu vou entrar com duas mãos, porque se o mercado lindo desse jeito vai evoluir ao meu favor, aí eu vou tirar o prejuízo daquela que eu não entrei, o prejuízo, né? O fear of missing out, junto com essa operação. Vou entrar duas vezes aqui. Olha o que acontece. O mercado simplesmente rasga para baixo. E como tu não colocou o stop no lugar certo, porque tu acredita que o mercado está errado, o que vai acontecer com uma mão dobrada com o mercado derretendo desse jeito? Tu perdeu não só o teu dinheiro dessa operação, como também tu entregou os das duas primeiras que deram lucro. Tá vendo que só com simples crenças erradas a gente já consegue entregar dinheiro para o mercado? Sendo que a gente tinha uma estratégia muito bem definida. E essa aqui, Lawrence, essa aqui vai dar certo ou vai dar errado? A gente não sabe. A única coisa que eu posso te dizer é: tem o ponto de entrada, tem a saída, eu tenho um alvo. E o que vai acontecer daqui para frente, eu não tenho controle. Ponto. Nenhum trader é capaz de prever o movimento futuro. Dá errado. E o ponto 3. Se eu pudesse resumir toda essa aula em um único ponto, seria esse ponto 3. Então presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção e anota isso aqui. Olha só. Pensar de uma maneira estatística dentro do mercado. O que significa isso, Fabrício? Olha só. Pensar de uma maneira estatística. Pensar em BDT ao invés de TAT. O que é BDT? Base de trades, ao invés de TAT, que é trade a trade. Eu quero que tu pare de pensar o que pode acontecer neste trade aqui que tu entrou. Nesse cara aqui, entende? Ao invés de a gente ter um pensamento de trade a trade, eu quero que tu comece a pensar no que pode acontecer nos próximos 10 trades, nos próximos 100 trades. A gente não tem controle sobre um trade, mas a gente tem controle, a gente pode ter o controle sobre uma base grande de trades. Olha só, vou te explicar que vai ficar muito simples. Pega um sistema cara e coroa, olha isso. Eu vou fazer um sistema aqui com o Berlese, tá, Berlese? Beleza. Olha só. Berlese ainda, ele está aprendendo sobre controle de risco aqui, então ele vai aceitar o meu desafio, tá? Olha só. Berlese, se tirar cara, eu vou ganhar R$ 1.500, tu vai me dar R$ 1.500, e se tirar coroa, eu te dou 1.000. Fechou? Beleza. Tá. Depois eu vou explicar, depois dessa explicação aqui, o Berlese não iria mais aceitar essa proposta. Mas olha só, cara. Digamos que eu proponho aqui para ele fazer 10 caras ou coroas. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai jogar 10 vezes essa moeda para cima e o resultado disso aqui, a gente vai então pagar um para o outro, certo? O que tu acha, beleza? Vamos lá. Agora, olha a diferença de um trader que pensa trade a trade para um trader que pensa numa base de trades. Intuitivamente, eu tenho certeza que tu pensou assim, pô, Berlese fez uma péssima aposta, né? Por quê? Tem 50% de chances de cair cara, 50% de chances de cair coroa, o somatório disso aqui vai dar, então, R$ 2.500. Estatisticamente é isso, né? Se cair 5 vezes o 1.500 cara e 5 vezes o 1.000 coroa, no final das contas, eu vou ganhar aqui aproximadamente R$ 2.500. Essa é a estatística, correto? Beleza, agora tu sabendo disso, tu apostaria comigo? Não. Pois é. Por quê? Automaticamente o Berlese já pensou, não, calma aí, cara, isso aqui, esse sistema aqui, ele tá ruim para mim, né? Estatisticamente, ele não funciona. Agora, Berlese, e se eu te falar o seguinte, vamos então apostar uma vez só, uma moeda só. O que vai acontecer aqui? Topa? Bora. Então tá. Joguei aqui, coroa. Ou seja, eu vou entregar pro Berlese R$ 1.000. E o Berlese ganhou dinheiro agora. Olha a diferença. Se ele olhou para o todo, ele claro que não ia apostar comigo. Mas se ele olha apenas para um único trade, ele aposta comigo. E ele acabou de ganhar dinheiro. Eu vou ter que entregar R$ 1.000 para ele. E nesse trade aqui, Lawrence, o que será que vai acontecer com o segundo trade? Não sei. Mas o Berlese vai lá e aposta comigo. E o que dá? Coroa de novo. Ganhou mais R$ 1.000 aqui o Berlese. Tá vendo? Quando ele começa a pensar trade a trade, ele até pensa, puta, cara, tô ganhando, vou começar aí.
Só que a gente sabe que estatisticamente isso aqui vai dar 50% para mim, 50% para ele, só que quando eu ganho mais e quando ele ganha menos. Se a gente continuar no longo prazo aqui, ele vai perder dinheiro. Só que a questão é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer nesse trade aqui. O que vai acontecer no primeiro trade é completamente randômico. Posso jogar a moeda para cima, vai dar cara, às vezes vai dar coroa, é randômico. E nesse trade aqui, Lones, randômico também, deu 2 vezes loss, poderia dar aqui mais uma vez loss. Se eu pensar trade a trade, eu não vou operar um sistema de forma certa. Eu preciso saber, cara, o sistema ele só vai funcionar se eu fizer os 10 próximos trades. Porque vai dar coroa, 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 aqui pode dar cara, aí aqui eu ganho dinheiro, aqui cara eu ganho, coroa, cara, 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 coroa. 5 vezes cara, 5 vezes coroa, R$2.500. Então se um trader sai desse mindset de trade a trade, ele elimina a possibilidade de não operar o todo. E ele também consegue enxergar da seguinte maneira, eu só consigo tirar dinheiro do mercado, no caso aqui o Berlese, se eu fizer todos os trades de forma certa. Eu preciso entregar somente R$1.000 para o Berlese, quando eu perder, e ganhar os 1.500 do Berlese quando eu ganhar. Porque se eu entregar, por exemplo, 1.500 na hora de perder dinheiro e ganhar R$1.000 na hora de ganhar, ou seja, encurtar o alvo e alongar o stop, é óbvio que daí eu vou me colocar na situação perdedora. Então, além de eu ter que operar as 10 caras e coroas e entender que só assim eu vou ser um trader vencedor, com base na estatística, eu também tenho que saber que eu preciso entregar os valores certos, eu preciso pegar o que é meu de verdade, que são os R$1.500 e não 1.000, e eu preciso simplesmente devolver o que é do Berlese, que é R$1.000. Então aqui eu tenho um sistema estatístico com controle de risco, eu passei a entender a base de trades, a pensar como uma base de trades, a pensar que eu preciso fazer os próximos 10 trades, os 10 cara e coroa, para só assim eu conseguir ganhar dinheiro e saber que eu não consigo saber o que vai acontecer nesse trade, e sim na base inteira de trades. Show. Vocês entenderam tipo, isso? A questão é assim, ó. Tu não pode pensar só naquele, tipo, só no... Ah, vou postar só uma vez e tô grandão. Isso. Tu tem que pensar... No todo. Nos 10 caras e coroas. Tá, mas aí, tipo, também... A questão é que, assim, ó, o cara fica com medo, né? Tipo, vou apostar em... Eu vou em todos, né? Uhum. Mas só que uma hora tu tem que saber que vai perder, né? Isso. Uma hora. Cara, o Berlese não poderia estar mais certo do que agora. É isso. Então, assim... Pô, Lawrence, então quer dizer que eu corro o risco de perder 10 vezes seguida? Cara, corre. Né? Corre o risco sim. Pode dar 10 vezes seguida a coroa? Pode. É muito difícil, mas pode. Então o que a gente tem que fazer com isso? Saber controlar o risco. Eu tenho que saber que, pô, se eu posso perder 10 vezes seguida, o quanto de capital eu tenho que ter aqui? No mínimo R$10.000. No mínimo R$10.000. Lawrence, eu não tenho R$10.000. Então baixa a aposta, cara. Vai para 150, 100. Lawrence, eu não tenho R$100, então baixa a aposta. Começa a pensar de uma forma inicial, devagarinho, para depois, quando tu começar a ganhar volume de dinheiro, aí tu vai simplesmente começar a ganhar dinheiro no mercado. Então, entende por que o foco, mais uma vez, é em não perder? A gente precisa preservar o capital, porque numa improbabilidade que pode acontecer, eu posso perder 10 trades seguidos, como eu também posso ganhar 10 trades seguidos. Mas se eu tiver no 9º trade, eu não devo pensar que, puta, agora eu vou botar mais grana, porque eu tô com uma maré de sorte. Não, cada trade ele é individual e a gente não tem controle sobre ele. Então a gente tem que fazer sempre a mesma coisa nos 10, 15, 20, 30 trades e só assim a gente entender que a gente vai ter estatística a nosso favor e assim conseguir ganhar dinheiro. Muito bem, chegamos no final dessa aula. Espero que tenha ficado claro para ti por que a dor é uma emoção tão complexa, mas que a gente vai sentir ela de qualquer maneira, independente se a gente estiver do lado da vitória ou da derrota. Mas uma maneira muito mais tranquila dentro do mercado de nós manejarmos essa emoção da dor é pensando, primeiramente, que sempre vamos ter perdas, segundamente, que nós não conseguimos prever o movimento futuro do mercado e, terceiro, pensar em BDT, em base de trades, ao invés de TAT, trade a trade. A próxima aula eu vou te mostrar como grandes traders da atualidade vivo utilizam a filosofia perder de colherinha e ganhar de balde. A gente vai falar sobre caras extremamente renomados, a gente vai falar de Peter Lynch, Nassim Taleb, Michael Covel,
e o porquê que eles utilizam essa filosofia e principalmente como eles utilizam essa filosofia. Vai ser na próxima aula, então não perde que vai estar bonito demais. E eu vou te mostrar como esses caras lidam com a dor, com a parte boa da dor. A dor ela vai acontecer, mas ela é temporária. Te vejo na próxima aula. Até mais! Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside, and something else will take its place. If I quit, however, it will last forever.